bendito livro, a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Vamos falar sobre a palavra. Diz assim a palavra: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto. Em outra versão diz: tudo está patente. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Amém. Digam graças a Deus. A palavra de Deus, irmãos, sempre aponta para o futuro. Por isso que o título da mensagem dessa manhã, da última Santa Ceia de 2025, é esse. O fundamento da nossa visão é a palavra de Deus. O que sustenta a visão de uma pessoa em relação ao seu futuro é a palavra de Deus. Guarde isso no seu coração. O que segura a vida de alguém é a palavra de Deus. O que determina um futuro de bênção na vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Deixa eu te dizer, você pode até encontrar pessoas indo bem na vida, pessoas até que você olha e diz: olha, essa pessoa está indo muito bem. Mas futuro garantido, próspero e de bênção, só pessoas que determinam a sua caminhada e o seu futuro segundo a palavra de Deus. É o que diz o Salmo 1. O Salmo 1 é o resumo de alguém que vive segundo a palavra. Nós olhamos para o mundo e a gente tem um monte de referência de gente que está indo bem na vida, pelo menos no olhar humano. Mas o futuro de bênção, com a vida eterna garantida, sem a palavra de Deus, não tem como. O Salmo 1 diz que aquele que prospera é aquele que determinou que a palavra será a base da sua vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus sempre aponta para o futuro. Lembra do episódio lá do jardim, do Éden? Quando o ser humano ele cai, quando Deus o encontra, que ele está escondido, então o Senhor pergunta para a mulher: o que você fez? Pergunta para o homem: o que você fez? Aí depois vem as sentenças, né? Há uma sentença para a mulher, outra sentença para o homem e outra sentença para a serpente. E depois Deus então aponta a sua palavra para quê, gente? Para o futuro. Porque ele diz: olha, de você, mulher, virá uma semente. E aí aponta para o plano de salvação. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra, ela está sempre apontando para o futuro. Olha o último livro da Bíblia, o livro das Revelações. A Bíblia, ela se fecha apontando para o futuro. Quando nós olhamos a base das profecias dos grandes profetas da Bíblia, Jeremias, Ezequiel, Daniel, toda a base dessas profecias apontando para o futuro. Então, irmãos, é uma dica. Se eu quero, como diz Provérbios capítulo 31, preguei sobre isso alguns dias, né? Olhar para o futuro e sorrir, é o que diz Provérbios capítulo 31, né? Que a pessoa que teme ao Senhor olha para o futuro e sorri. Quando a gente vai olhar, a base dessa palavra é alguém que fundamentou o seu futuro e a sua visão de futuro na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus sempre vai apontar para o futuro. Então olhe para 2026 e se faça essa pergunta: o que eu estou esperando para a minha vida nesse próximo ciclo está em consonância com a palavra de Deus?
o que eu estou aguardando de Deus para a minha vida nesse próximo tempo, nesse próximo ciclo, está de acordo, está fundamentada, a minha visão de futuro está de acordo com o que diz a palavra de Deus? Porque é assim que determina o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Qual é o resultado? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e não caem, e tudo que faz prospera. Ou seja, um futuro de prosperidade é garantido quando eu estabeleço o fundamento na minha vida da palavra. Aí eu posso olhar para o meu futuro e sorrir. Se a palavra de Deus não é a base da visão de futuro, a gente tem falado muito sobre isso, sobre a nossa visão para o próximo ano, mas não só isso, né? Para os próximos 5 anos. Quando você olha para a sua vida nos próximos 5 anos, a visão que você tem está em consonância com o que Deus fala? Porque, irmãos, a gente pode até pautar a nossa vida pela nossa mente, pelo nosso coração. Eu falo sempre isso, a pergunta que eu mais ouço como pastor é pessoas: pastor, isso que eu estou pensando aqui, eu estou tomando uma decisão, será que é Deus falando comigo? Ou será que é coisa da minha cabeça? Quer sair desse lugar de dúvida? Confronte essa sua decisão com o que diz a palavra. Por quê? Porque quem escreveu a carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e diz que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela vai num lugar específico, gente, do nosso ser, que a palavra diz que divide a alma e o espírito. Olhe bem para mim, a palavra diz que a palavra que sai da boca de Deus é como uma espada que vai num lugar do nosso ser que divide a alma do espírito. O que significa isso? Alma é emoção, o espírito é a essência de Deus em nós. Então, olhe para mim, quando nós estamos prontos para tomar uma decisão, sabe qual é o conflito? É entre o nosso espírito e a nossa alma, entre aquilo que está em sintonia com Deus e a ebulição de desejos, de vontades, de emoções que fazem parte do nosso ser, da nossa alma. A palavra diz que então, quando nós confrontamos as nossas decisões, os nossos ímpetos com a palavra de Deus, essa espada vai lá nesse lugar do nosso ser, e aí divide o que é espírito, e aí divide o que é alma. Então eu posso estar tomando a decisão no impulso, sem ser orientado por Deus, só pela minha alma, só pela minha vontade, só para dar um troco em alguém, só para mostrar a alguém que eu posso também. Aí só está na alma, né? Quando eu confronto minhas decisões com a palavra de Deus, a palavra de Deus vai nesse lugar, aí fica tão claro. Olha para mim, a palavra de Deus vai lá e diz assim para mim: Zoar, não, essa sua decisão é só vontade do seu coração. Porque a palavra de Deus, o texto que nós lemos diz que discerne. Porque diz que a palavra de Deus é apta para discernir as intenções do coração. Então imagina que eu estou começando uma sociedade com alguém. Eu estou começando um namoro e não sei se é com essa pessoa mesmo que eu vou casar. A minha alma diz que sim, meus sentimentos querem muito. Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Confronte com a palavra. Essa espada vai chegar nessa parte do teu ser e vai dizer: olha, isso aqui é o que Deus tem para você, isso aqui é o que a tua alma está querendo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Todas as vezes, irmãos, que nós confrontamos os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas vontades com a palavra de Deus, vai haver a interpretação correta. O problema é que a maioria está seguindo só sua alma, né? Quando eu uso a palavra, quem escreveu a carta aos Hebreus diz que a espada vai lá naquele lugar que divide a alma do espírito. Eu quero rapidamente, antes da gente sentar à mesa para cear, trazer uma história muito curiosa para você. É uma história bem estranha, tá? Mas bem curiosa.
eu consigo entender que o meu ministério pastoral, o meu ministério da palavra, ele sempre está baseado muito em histórias, né? Tem gente que diz, pastor, você tem uma habilidade de contar histórias, hoje eu não vou contar, a gente vai ler junto. Mas eu fico muito feliz porque quando eu estava lendo essa história essa semana, veio no meu coração muito fortemente esse entendimento do perigo que há quando a gente não segue o que diz a palavra. Irmãos, isso traz prejuízos no casamento, isso traz prejuízos nas finanças, isso traz prejuízo nas relações com os filhos. Quando a palavra de Deus não é considerada, o risco de um futuro desastroso é iminente. Então eu quero partilhar essa história com vocês. Alguns já devem ter conhecido essa história, outros vão conhecer pela primeira vez. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Reis, capítulo 13. Como hoje é o dia da Bíblia, a gente vai ler parte de um capítulo, tá? Porque o capítulo todo você vai ler hoje em casa, tá bom? Então eu ia ler o capítulo todo, mas como eu já concordei com você, e você já concordou comigo, que vai ler um capítulo hoje em casa, então eu não vou lê-lo todo. 1 Reis, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos ver a história de um profeta novo e um profeta velho. É assim que a palavra descreve. Nós não sabemos os nomes dos dois. A palavra só diz que era um profeta jovem e tinha um profeta velho. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra. Nós vamos ler na versão da Bíblia NVI. Antes de ler, deixa eu rapidamente te explicar o contexto histórico. A palavra diz que o filho de Salomão tinha assumido o rei de Israel. Então, morre Davi, assume Salomão. Morre Salomão, assume Roboão. Só que Roboão, ele foi desobediente. E ele não sabia receber conselhos. Irmãos, quem não sabe receber conselhos vai perder gradativamente até perder tudo. Uma palavra especial com todo o amor do meu coração para os jovens. Quem não sabe receber conselhos vai perder gradativamente até perder tudo. É um princípio. Esse jovem, eu falei sobre isso em algumas ministrações de domingos. A palavra diz que quando ele assume o reino de Salomão, do seu pai, ele era neto de Davi, a carga tributária em Israel estava lá em cima. Nada comparado com o que a gente está vivendo hoje no Brasil, tá, gente? Hoje é muito pior. Mas já estava muito difícil. A palavra diz que os líderes das tribos levantam um líder, esse aqui que a gente vai ver o nome dele, Jeroboão, e ele vai representando as 12 tribos de Israel falar com o rei. Chega lá e diz: olha, rei, sabemos que o teu pai precisou arrecadar mais impostos, porque teve a construção do templo, a cidade se modernizou, mas já está bom, né? Tá bom, tá pesado. Nós precisamos que o Senhor faça uma reforma tributária. O rei ouve e diz: eu vou dar uma resposta para vocês daqui a alguns dias. Chama os sábios, né, os conselheiros que trabalharam com seu pai Salomão e pergunta para eles: e aí, dá para a gente fazer essa reforma? Dá para diminuir os impostos? E ele disse: olha, rei, dá sim. Dá sim, eu acho que dá para a gente diminuir essa carga, o povo já não aguenta mais. Ao invés dele tomar a decisão pelo conselho dos sábios, a palavra diz que ele vai ouvir os seus colegas que cresceram com ele, os jovens, e pergunta para eles: olha, vieram os representantes, os príncipes das tribos, perguntar para mim se dá para baixar os impostos, e aí, o que é que vocês acham? Que sério, mais ou menos assim, né? Se você fizer isso, você vai perder o controle. Se aí você vai perder a moral. Diga para eles que o teu dedo midinho é o doço do teu pai. Se eles achavam que o teu pai cobrava imposto, o doço do teu pai é o teu dedo midinho. Roboão recebe os representantes das tribos e diz para eles: olha, o meu dedo midinho é o doço do meu pai Salomão. Vocês não vão pagar só esses impostos, vocês vão pagar mais. Nada semelhante está acontecendo no Brasil, tá, gente? Aí a palavra diz que então o Roboão, agora fazendo isso, ele suscita a ira. E então Jeroboão é levantado como líder. E a palavra diz que ele leva 10 tribos de Israel
e ele se torna rei. A palavra diz que Roboão não só perdeu o trono por misericórdia de Deus a Davi, ficaram como reino do sul, Judá e Benjamim, um capital em Jerusalém, e lá ficou o neto de Davi. E Jeroboão agora, ele reina sobre 10 tribos de Israel, 10 tribos. Ou seja, a maior parte do país ficou com o insurgente. Roboão continuou reinando em Jerusalém, e agora o reino do norte ficou como capital em Samaria. E Jeroboão, obviamente, não querendo perder o seu controle, ele pensou em tudo. Anualmente o povo precisava subir a Jerusalém para as festas. E o que Jeroboão faz? Não vou deixar mais. Porque se eles vão para Jerusalém direto, tem contato lá com o rei, já já eles me abandonam e ficam de novo com a casa de Davi. Então ele fez algo terrível. Que é o que acontece quem não segue, né, gente, a palavra. A palavra diz que ele, com medo do povo subindo para adorar a Deus no templo em Jerusalém, ele começou a inventar festas e cultos lá na sua cidade, para que o povo não subisse para a festa em Jerusalém. Ele manda fazer 2 bezerros de ouro, faz um altar em Belém, faz outro altar em Dotã, e lá ele diz para o povo: vocês não precisam subir para Jerusalém, vocês adoram aqui mesmo. Está vendo esse bezerro aqui? Esse aqui foi o Deus que tirou vocês do Egito, imitando Arão, né? E a palavra diz que o povo começou a se corromper. A idolatria tomou o coração do povo. O povo substituiu o culto ao Senhor ao culto àqueles ídolos. Até que o próprio rei agora não precisava nem de sacerdote. Era ele quem sacrificava no altar. Era ele quem ele levantava um altar e ele sacrificava. A palavra diz que ele levantou novos sacerdotes que nem eram levitas. A palavra diz que ele foi escolhendo do povo assim que ele mais gostava. Agora você é sacerdote, agora você é sacerdote, agora você é sacerdote. E nesse dia aqui, eu pedi para você permissão, né, para contar o contexto histórico. É esse dia em que ele vai sacrificar aquele ídolo. Olha o que acontece. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Em outra versão diz que ele foi ressecado na hora, o braço secou. Quando ele aponta para o homem de Deus e diz: prendam-no, o braço dele secou na hora. Além disso, o altar se fendeu e suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Ou seja, eu vou te dar presentes. O rei estava maravilhado. Imagina um milagre, gente. O braço do homem ficou seco, e quando o profeta orou, o braço voltou ao normal. Ele estava: esse aí é um verdadeiro homem de Deus, vamos lá na minha casa. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi,
Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Versículo 11. Aqui começa o problema, tá? Ora, havia um certo profeta já idoso, em outra versão da Bíblia diz, um profeta velho, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi. E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado debaixo da grande árvore. Em outra versão diz, sentado debaixo do carvalho. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu ele. Então o profeta lhe disse: vem à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem. A palavra do Senhor deu-me esta ordem. Não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta, como você. E um anjo me disse, o problema começa aqui, tá? E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. Ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso seu corpo não será sepultado no sepulcro dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Amém. Deixa a Bíblia aberta aí, já já a gente volta para o texto, tá bom? Que história, hein, gente? Que história, meu Deus. Eu tenho um resumo e será bem rápido esse resumo, porque sei que você já entendeu a história, você já entendeu as lições da história, e você já entendeu que pautar a vida, decidir coisas, decidir seu futuro, sem firmar a palavra de Deus como base, há um risco muito grande, muito grande. Tem algumas lições aqui, gente, que a gente precisa aprender. Tem algumas lições preciosas que a gente precisa tomá-las como base para a nossa vida, para esse próximo ciclo. Eu comecei a minha palavra dizendo para você de que a palavra de Deus sempre aponta para o futuro, e foi o que aconteceu. O jovem profeta, ele era um homem muito corajoso, desafiou o rei, fez um milagre público. Quando o rei o convida para ir na casa dele, receber recompensas e presente, ele disse: não quero, não aceito, porque veio uma palavra de Deus no meu coração e está estabelecida, eu vou voltar por outro caminho. Até aí ele estava sendo fiel, né? Porque ser fiel, gente, até uma parte do caminho não garante nada. Ninguém consegue estabelecer, como eu costumo dizer, né, gordurinha espiritual. Sabe o que é gordurinha espiritual? Não, já teve aquela fase da minha vida, pastor, em que não tem como, gente. A fidelidade é diária. A palavra diz que alguns naquele dia vão chegar para o Senhor e tentar apresentar essa gordurinha espiritual. Não, em teu nome eu profetizei, em teu nome. E o Senhor vai dizer: nunca te conheci. Não adiantou você obedecer pela metade.
Por isso eu preciso olhar para a palavra dessa manhã com muita responsabilidade espiritual. Quando eu olho para o meu futuro, as minhas decisões, cada passo que eu tenho dado tem seguido restritamente o que diz a palavra de Deus? Porque se eu sigo a palavra de Deus apenas na conveniência do meu coração, há um risco muito grande de acontecer isso aqui. E é bem interessante, né, gente? Esse encontro do profeta novo e do profeta velho. O profeta velho, o profeta idoso, a palavra diz que ele fica sabendo do que aconteceu. Porque naquela época, gente, não tinha as mídias sociais que nós temos hoje. Mas a notícia corria do mesmo jeito, tá? A notícia chegou, a palavra diz que os filhos foram levar. Porque se tivesse mídia social, isso aí tinha sido filmado, né? Na mesma hora já estava no Instagram. Mas a palavra diz que os filhos levaram e disseram para o pai: você não sabe o que aconteceu. Rapaz, o rei estava tentando oferecer um sacrifício, chegou lá um profeta que a gente não conhece. Ele profetizou contra o altar. O rei levantou a mão e disse para alguém prendê-la, a mão do rei, o braço do rei ficou seco na hora. O rei pediu misericórdia, ele orou, o braço voltou ao normal, e o profeta velho, né, que fazia tempo que não vivia essa experiência, ficou fascinado. Porque é o que acontece, irmãos, com pessoas que só viveram experiências espirituais lá atrás. Quando nós pautamos a nossa vida só nas experiências espirituais lá atrás, aí dá saudade. Foi o que aconteceu com o profeta velho. E ele quis encontrar esse jovem profeta. Ele disse: não, eu tenho que ter um contato com ele. Eu tenho que saber como é a vida dele. Porque esse profeta velho aqui, possivelmente tinha vivido experiências poderosas lá no seu passado. Mas ele tinha perdido. Então ele manda os filhos preparar o jumento, ele vai atrás do profeta e encontra o jovem profeta voltando para o seu destino anterior. A palavra diz que sentado num carvalho, debaixo de um carvalho. E então ele chega lá maravilhado. Possivelmente disse: olha, o que aconteceu foi maravilhoso. Estou muito feliz porque Deus está te usando desse jeito. E eu quero conversar mais com você. Vamos lá em casa. E aí o jovem profeta diz: não posso. Deu a mesma resposta que deu ao rei, né? Não posso. O Senhor disse, a palavra do Senhor que veio a mim é que eu não posso voltar pelo mesmo caminho. Então desculpa, profeta, foi muito bom te encontrar, mas eu não vou lá. Ao que o profeta velho disse para ele: mas eu também sou profeta. E um anjo me visitou. Aí que é o problema, né, gente? Nós vivemos um tempo, irmãos, onde as pessoas estão substituindo a palavra por misticismo. É impressionante como essa história é reveladora para o nosso tempo, né? Você tem percebido como as pessoas se apegam mais ao que é místico do que o que é a palavra? É só você dar uma voltinha, gente, na internet. O que tem hoje, gente, de facilidade para você ouvir palavra, para você ouvir ministração. Você já percebeu o que chama mais atenção? Gente, falou de anjo, falou de sobrenatural. As pessoas estão deixando o fundamento da palavra por qualquer palavra que traga qualquer tipo de revelamento. O homem não tinha recebido a palavra de Deus? Mas só foi o outro dizer: olha, eu recebi a visita de um anjo. O que foi que o profeta novo pensou? Peraí, pelo amor de Deus, um anjo? Não, um anjo também é demais. Se for um anjo que falou com ele, o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, ele diz assim: se um anjo do céu vier anunciar a vocês um outro evangelho, não receba. É impressionante, gente, como no nosso tempo as pessoas estão indo atrás, né, do profeta do CPF, que revela o CPF, e revela isso, revela aquilo. Gente, eu acredito nos dons. Desde a minha adolescência que o Senhor me fez ter contato com o Espírito Santo, com os dons espirituais. Mas entenda, nada, absolutamente nada, pode substituir uma palavra na nossa vida que venha do Senhor. Então muito cuidado, olhe para mim, muito cuidado quem está te aconselhando. Essa foi a desgraça na vida desse jovem profeta. Por quê? Porque o velho profeta falou de um tal de um anjo que ele tinha
recebido. Mas ele tinha recebido uma palavra antes. A base da palavra dessa manhã é essa. Confronte todas as vezes que o seu coração estiver em dúvida, confronte esse momento com o que diz a palavra de Deus. É o que diz o Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Deixa eu te dizer, vai ter hora que teu coração vai clamar para você tomar uma decisão que afaga os teus sentimentos. Confronte isso com a palavra. Porque tem pessoas hoje, irmãos, que estão amargando um casamento horrível. Por quê? Porque o sentimento, ele se sobrepôs ao que diz o fundamento da palavra. Por isso que a leitura que fizemos é que a palavra de Deus, que é uma espada, vai lá na divisão da alma e do espírito. Então, quando você olha para a tua visão, para esse próximo ciclo, não só para 2026, mas para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos, olhe para mim. O que a palavra diz está andando em sintonia com as tuas decisões? A mesa que você está sentando, que é o que diz o Salmo 1, né? Que quem prospera é aquele que não senta em mesa errada, estranha. É aquele que não anda recebendo conselhos estranhos. E entenda, tá? Nós teremos, olhe para mim, nós teremos pessoas como referência. Mas acima de qualquer referência, sabe quem está? A palavra do Senhor. Gente, eu acho demais os últimos momentos entre Eliseu e Elias. Você já parou para pensar? Aqui nós estamos num momento bem semelhante a esse aqui, né? Um profeta velho e um profeta novo. Deus já tinha determinado que ia tomar Elias. E Eliseu era o que, gente? Eliseu era o herdeiro desse poder profético. Então um dia de manhã, eles já andavam juntos há um tempo. Elias diz a Eliseu: olha, o Senhor me chamou para eu ir ali em Jericó, mas você não precisa ir comigo não, pode ficar aqui. Porque aqui Eliseu disse para ele: assim como vive o Senhor e vive a minha alma, eu vou com o Senhor. Mas não era o profeta que estava dizendo para ele ficar? Mas ele já tinha recebido uma palavra. Quer ver a prova disso? A palavra diz que quando eles saem juntos, os discípulos dos profetas chamam Eliseu assim num particular e diz assim para eles: Eliseu, não sei se você está sabendo, mas Deus disse que vai tomar Elias. O que é que ele diz para os seus colegas profetas, discípulos? Eu já sei, o Senhor já me disse, você não precisa me dizer nada. Ele tinha ficado com uma palavra, mesmo o seu discipulador dizendo para ele: olha, pode ficar aqui, não precisa me seguir não. Aí a palavra diz que eles andam, vão lá em Jericó e tal. Aí Elias diz para ele: olha, Eliseu, agora Deus pediu para eu ir em Belém, mas você não precisa ir não, viu? Pode ficar aqui. Mais uma vez, porque a sua convicção estava na palavra. Eliseu diz para Elias: assim como vive o Senhor e vive a tua alma, eu vou com o Senhor. O Senhor disse para mim agora, Eliseu, que eu tenho que ir lá no Jordão, mas você pode ficar aqui. É óbvio, gente, que Eliseu estava sendo testado. Mas guarde isso no seu coração. Todas as vezes que eu e você estivermos sendo testados, e nós estamos sendo testados o tempo todo, sabe essa aflição que tem tomado conta da tua alma sobre essa decisão que você precisa tomar? É um teste. Às vezes Deus nem vai te conduzir para aquele lugar, é só um teste. Como Elias fez com Eliseu. Ele iria para Jericó? Não, era só um teste. O seu destino era Belém? Não, era só um teste. O seu destino era aquela parte do Jordão? Não, era só um teste. Era Deus querendo saber onde é que estava o coração do jovem profeta Eliseu. E onde é que estava o coração do jovem profeta Eliseu? Na palavra. Eu sempre digo isso e repito: meu irmão, minha irmã, no dia que você me ouvir ministrar uma palavra e for algo estranho e você confrontar com a palavra, e você dizer: olha, acho que isso o pastor está dizendo não é muito assim que diz a palavra não. O meu recado para você é: fique com a palavra. Não fique com a minha palavra, fique com a palavra. Isso serve para a tua vida. Conselho de quem você está recebendo? Porque às vezes, irmãos, nós estabelecemos referenciais na nossa vida, e às vezes esse referencial pode estar trazendo um conselho que não
está em consonância com a palavra. Mas será que essa pessoa vier falar de anjo não vai mudar a tua opinião? Será que se essa pessoa trouxer ares de misticismo, não vai mudar a tua opinião? Porque foi o que aconteceu, né? O trágico fim do jovem profeta foi esse. Foi falar que um anjo tinha falado com o profeta velho. Ele disse, se é um anjo, então está tudo bem. Mas e a palavra que ele tinha recebido? Irmãos, quando nós somos fiéis a uma palavra que o Senhor nos deu, ou agora, ou lá atrás, ninguém muda a nossa visão. Eu sempre pautei a minha vida nisso. Todas as vezes que eu tomei decisões seríssimas, decisões de futuro que mudou o destino da minha vida e muitas pessoas, eu preferi ficar com a palavra. Use isso na sua vida. Use isso na tua profissão. Sempre confronte as suas decisões que vão determinar a tua visão de futuro com a palavra. O final da história de Elias e Eliseu, você sabe, né? Quando chega na margem do rio Jordão, Elias toca ali com a capa, o Jordão se abre, eles passam, não precisam nem nadar, chegam do outro lado. Aquilo era o destino, né? O destino não era nem Jericó, nem era Belém. O destino era aquele ali. Então Elias diz o que para o jovem profeta? O que é que você quer que eu lhe dê? Ou seja, você passou no teste. Você fundamentou a sua caminhada na palavra que você recebeu. Eu esqueci de dizer, né? Em outros lugares, Eliseu encontrou outros discípulos de profetas que disseram também para ele, rapaz, Deus nos disse que vai tomar o teu Senhor hoje. E Eliseu disse para eles, não é novidade, Deus já me avisou, isso vai acontecer. Quando chegou do outro lado, Elias disse para ele, o que é que você quer receber? O que é que você quer receber? E ele então diz, o que o seu coração estava explodindo, porque irmãos, quando a nossa visão está baseada na palavra, nós não temos dificuldade de pedir a Deus as coisas, mesmo que isso pareça arrogância, tá? Quando você tem uma visão assertiva, você não está nem aí para o que as pessoas vão pensar. O que baseia a sua vida, o que fundamenta as suas decisões é o que a palavra de Deus te diz. Porque parece até meio que presunção, né, gente? O pedido de Eliseu. Eu quero ter de Deus o dobro do que você teve. O que eu quero de Deus agora, e vou te dizer, é o dobro do que Deus fez na sua vida. Parece arrogante? Isso é resultado de uma visão firme. No nome de Jesus eu quero trazer uma palavra para você, que tem recebido muitas críticas, por causa dos teus novos posicionamentos. No nome de Jesus, se o teu novo posicionamento tem a ver com o que Deus falou ao teu coração, seja fiel à palavra do Senhor. Agora confronte com a palavra, porque às vezes é só teimosia, né? É só teimosia nossa. Mas se é o que a palavra de Deus está dizendo, pode pedir o que você quiser. É a palavra de Deus quem vai referendar, chancelar o que você está pedindo. Eliseu diz a Elias, eu quero o que Deus fez na sua vida, eu quero que Ele faça na minha vida em dobro. É isso que eu quero. Eliseu diz para ele o quê? Pronto, se você me vir na hora que eu estiver subindo, possa ser que o Senhor te dê. Então eles estão ali batendo papo, conversando, daqui a pouco vem uma carruagem de fogo e separa os dois. Puh! Quando a carruagem de fogo separa os dois, Elias sobe no redemoinho, né? E quando ele está subindo, Eliseu vai vendo ele subindo e diz, meu pai, carros e cavaleiros. É uma forma de dizer sobre a força de alguém, né? Naquele último momento, Eliseu disse que a força de Elias era como os carros e cavaleiros de Israel. Meu pai, carros e cavaleiros. Aí Elias então deixa cair a capa. Era como se Eliseu estivesse dizendo assim, o senhor não vai esquecer não o que eu te pedi, né? Então ele deixa cair a capa. A capa que era o símbolo do poder profético. Elias sobe no redemoinho, Eliseu pega a capa, chega na margem do Jordão. Agora era o teste, né? Vamos ver se aconteceu mesmo. Vamos ver se esse negócio espiritual na vida dele também está na minha vida. Pega a capa, toca no rio. Qual é a pergunta que ele faz? Onde está o Deus de Elias? As águas se abrem.
Agora não era mais o Deus de Elias, né? Agora era o Deus do novo profeta. Por que, gente, que Eliseu recebeu? Por que ele recebeu a confirmação do seu pedido? Porque ele baseou a sua visão de futuro no que ele tinha recebido de Deus. Eu quero encerrar voltando para aquela cena, onde a palavra diz que agora está o cadáver do profeta jovem, o jumento do lado e o leão do lado do jumento. Curioso, né, gente? O leão só o matou e não devorou. Nem tocou no animal. Nem tocou no animal. A palavra diz que vão lá avisar ao profeta. Olha o que diz a palavra. Você está com a sua Bíblia aberta aí? A gente vai ler até o versículo 28. Aliás, vamos ler um pouquinho mais para frente, já que hoje é o dia da Bíblia, né? Versículo 24, a gente vai relê-lo. No caminho o leão o atacou e o matou, e seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. E eles fizeram. Ele foi ao encontro do cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs em seu próprio túmulo, e se lamentaram por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponha os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria, certamente se cumprirá. Amém. Havia um peso na consciência, né? Havia um peso na consciência de alguém que já tinha vivido uma experiência espiritual, mas isso tinha ficado no passado. Era mais ou menos uma meia-culpa, né? E o que aconteceu na vida dele tem a ver comigo. Eu quero, meu irmão, minha irmã, encerrar essa palavra antes da gente sentar à mesa do Senhor, te convidando a pensar: que papel tem a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, nas tuas decisões nesse momento? Quando você está apontando os teus olhos para o futuro, como diz Provérbios 31, teu coração tem sorrido? Quando você olha para o futuro, há sorriso nos teus olhos sobre aquilo que você sabe que Deus fará? Porque essa visão, como a gente disse domingo passado, ela precisa estar muito firme no nosso coração e ela precisa ser desenhada. Mas ela precisa ser confrontada com a palavra de Deus. Vamos orar? Quem está com a sua Bíblia nessa manhã aqui? Quem está com a sua Bíblia? Levante assim a sua Bíblia. Quem tem a Bíblia no smartphone, eu quero te pedir, abra aí a Bíblia no teu smartphone. Abra no versículo que você mais ama e que mais fala no teu coração. Faça isso agora, eu quero te dar esse tempo, se você não está com a sua Bíblia física. E um pedido e um conselho que eu te dou: sempre traga a tua Bíblia física para a igreja, isso é muito bom. A Bíblia deve nos seguir, nós somos conhecidos como o povo da Bíblia. Se você está com a sua Bíblia, traz assim a tua Bíblia para bem próximo do teu coração. Se você está com a tua Bíblia aberta aí no teu smartphone, traz assim também para bem próximo do teu coração. Fecha os teus olhos, no nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, meu Deus. Obrigado pela tua palavra. Palavra que nos alimenta. A palavra que guia os nossos passos. Salmo 119 nos diz exatamente isso. Que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Lâmpada para os nossos pés. E luz para o nosso caminho.
A luz que precisamos ter no nosso caminho, meu Deus, é resultado daquilo que a Tua palavra tem iluminado nos nossos corações. Ilumina os olhos do coração dessa Tua filha, desse Teu filho. Ilumina, meu Deus. Ilumina, meu Deus. Eu oro por pessoas que estão meio perdidas nesse momento. Confiam em Ti, têm uma fé inabalada, mas estão, meu Deus, meio que tateando. Ilumina, ilumina, meu Deus, através da Tua palavra, os olhos do coração. Traz firmeza de propósito. Traz firmeza de propósito de tal forma que não vai ser qualquer pessoa que vai levar essa tua filha e esse teu filho para qualquer lugar, para qualquer direção, porque é a palavra que nos guia. Ilumina-nos nesta manhã através da Tua palavra, essa espada aguda de 2 gumes, que penetra, meu Deus, até a divisão da alma e do espírito, dividindo juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Que nesta manhã as intenções dos corações sejam discernidas pela Tua palavra. Em nome de Jesus, nós amamos a Tua palavra, pois ela aponta para um futuro extraordinário. É a Tua palavra, meu Deus, que aponta para o nosso futuro. Então a nossa visão está firme na Tua palavra. Seguimos, meu Deus, em passos firmes, de acordo com o que diz a Tua palavra. É o que sustenta a nossa visão, é o que sustenta a visão dessa família, é o que sustenta, meu Deus, a visão desses dois nesse casamento. No nome de Jesus, no nome de Jesus. E recebamos nesta manhã um renovo dos céus. Que a visão, meu Deus, seja fundamentada na Tua palavra, pois os nossos olhos estão fitos em Ti, Jesus, sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. Para o Senhor que temos olhado, somente para Ti. Firma os nossos passos. Firma os nossos passos nessa caminhada, meu Deus. No nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra. Louvado seja o Teu nome para todos sempre. O caminho que temos andado é o Senhor quem tem determinado. Por isso estamos em paz. Segure na sua mão o corpo de Cristo agora. Fique em pé no seu lugar. Segure na sua mão o sangue de Cristo. O Senhor está trazendo luz sobre o teu caminho. O Senhor está trazendo luz sobre o teu caminhar. Desfrute deste momento. Desfrute deste momento. Confronte o teu coração com a palavra de Deus nesse momento. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Está tudo bem para você cear nessa manhã? Examine-se, pois o homem a si mesmo. Como é que nós nos examinamos? Nós precisamos comparar com alguma coisa, é o que o médico faz. Quando o médico pede para você fazer exames, ele vai, coleta e depois ele compara com algumas referências. É isso que nós fazemos nessa manhã. Com o que nós comparamos, gente? Com isso aqui, ó. Examinar-se a si mesmo é comparar a vida com isso aqui, ó. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu preciso comparar a minha vida nessa manhã para saber se está tudo bem, para eu sentar à minha mesa do Senhor.
Eu olho para a palavra e percebo, meu Deus, está tudo bem, eu posso ser. Está tudo bem, eu posso me assentar à mesa, está tudo bem, eu já me examinei. Faça isso nessa manhã. E se você fizer e perceber que não está tudo bem, a hora é agora, tá? Aí no teu lugar, não precisa deixar para amanhã, para a próxima semana, não precisa de penitência, não, é agora. É interessante como Paulo orienta, né? Examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Não diz examine-se e saia da mesa, não. Examine-se e coma. Por quê? Porque esse é o momento do conserto. Faça isso agora no nome de Jesus. Confrontamos a nossa vida com a tua palavra, meu Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos arrependemos de todos eles. Aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, para vivermos uma vida completa, plena, ao lado do Senhor Jesus. Ah, minha vida está nas tuas mãos. Eu caminho com uma certeza. Eu consagro a Ti, meu Deus, neste momento, o pão e o vinho, elementos que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue. Faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Amém. Tome nas suas mãos agora o corpo de Cristo. Levante na sua mão o corpo de Cristo. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Levante na tua mão o corpo de Cristo. Faça um pedido especial ao Senhor. Ele te ouve. Ele está te dizendo nessa manhã, minha filha, eu te ouço. Meu filho, eu te ouço, eu te vejo. Faça um pedido especial ao Senhor. Última Santa Ceia deste ano. Faça um pedido especial ao Senhor. Faça um pedido especial ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo presente que nos deste, o Teu Filho Jesus. Amém. Comamos o corpo de Cristo. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Você que comeu do pão, agora você pode tomar do cálice do Senhor. Dono dos meus Faça isso. dias, Ele virá, soberano em poder, Ele virá. O teu futuro está garantido, porque Ele virá. O teu futuro está garantido, porque Ele virá. A sua recompensa, Ele virá. Soberano
Traz cura sobre a nossa nação. Cura o nosso país. Cura, meu Deus, a nossa cidade. Cura o nosso estado. Abençoe os nossos governantes. Venha sobre o Brasil. Destrone, meu Deus, toda a potestade, todo o domínio. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Vem sobre nós, meu Deus. O governo é teu. O governo é teu. Obrigado, meu Deus. E Ele virá. O teu futuro está garantido. O teu futuro está garantido. Venha sobre nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O teu futuro está garantido. Ele já garantiu o nosso futuro. Obrigado, meu Deus. Dono dos meus dias. Ele já está lá no teu futuro. Ele já está lá te esperando. Está dizendo, minha filha, meu filho, pode vir. Já está tudo certo. Você fundamentou a sua vida na minha palavra. Já está tudo certo. Você fundamentou as suas decisões na minha palavra. Está tudo certo. É Ele. Ah, meu Deus. Os nossos olhos estão postos em Ti, Jesus. O nosso coração está firme em Ti, Jesus. Dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá. Ele tem o poder, Ele tem o governo, Ele tem o domínio. Obrigado, meu Deus. Olhamos para o nosso futuro e sorrimos, porque o Senhor está lá. Ninguém determina o nosso futuro, Pai. Só o Senhor. Só o Senhor. Obrigado, meu Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Oh, bendito! Bendito é o nome do nosso Deus. Graças a Deus. Abençoe essa pessoa que está perto de você. O futuro dessa pessoa, abençoe. Diga, o Senhor já garantiu o teu futuro já está abençoado. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O teu futuro está garantido. Diga graças a Deus. Vamos para casa almoçar debaixo da bênção do Senhor? Amém. Glória a Deus. Levante assim a tua Bíblia aí, no nome de Jesus. Levante a tua Bíblia bem alto. Obrigado, meu Deus, pela santa palavra. Obrigado pela tua palavra que guia os nossos passos. Obrigado pela tua palavra que é luz no nosso caminho. Obrigado porque o Senhor tem transformado a nossa vida dia após dia, pela luz da tua palavra. Nós te agradecemos. Obrigado, Pai, porque o nosso futuro está garantido à luz da tua palavra. O futuro da nossa nação está garantido, meu Deus, à luz da tua palavra. O futuro da nossa família está garantido à luz da tua palavra. Nós confiamos só no Senhor. Obrigado. Te agradecemos, Pai. Leva-nos em paz. Nos dá um restante de domingo muito abençoado, cheio, repleto da presença do Espírito Santo. Os teus filhos têm um almoço, meu Deus, muito abençoado. Um tempo em família muito abençoado. Aqueles que vão almoçar sozinhos, que têm um tempo com o Senhor maravilhoso.
possamos tirar um tempo desse nosso domingo para meditar na Tua Palavra, para ler a Tua Palavra, e assim sermos alimentados, instruídos. Obrigado, nós te agradecemos. Leva-nos na Tua paz. Continua guiando as nossas vidas debaixo dos Teus olhos, com a Tua mão bondosa estendida sobre nós. Nós te louvamos por isso. Obrigado por essa manhã tão especial. Obrigado por essa última Santa Ceia do ano de 2025. Vamos continuar firmes até que o Senhor volte. Até que o Senhor volte, vamos continuar firmes. Nós te agradecemos por isso. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Uma semana muito abençoada. Lembrando, irmãos, quarta-feira não temos culto presencial. Deus abençoe. Se você quiser participar desse momento, vamos consagrar ao Senhor a nossa sala de oração, nosso painel de oração. Uma ótima semana. Deus abençoe sua família.